Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, sua família. Uma alegria ter mais essa oportunidade de compartilhar do amor e da palavra do Senhor para com todos. E vamos estar orando, dando início a esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao Teu santo nome, Pai. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Tu és um Deus que está bem presente em meio às nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou de todo o império das trevas, o Senhor nos deu uma esperança de que viveremos, ó Pai, na eternidade dias melhores, ó Pai, conforme a Tua vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te rogamos que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e fale conosco, Pai, através da Tua santa palavra nessa hora. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 92. Salmo 92, nós vamos ler esse salmo todo. Esse salmo ele fala sobre, aqui o título na minha Bíblia, o hino de gratidão a Deus. Cântico para o dia de sábado. Salmo 92, nós vamos ler esse salmo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. E inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exultas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Um salmo belíssimo que fala da grandiosidade de Deus, fala que no mundo a iniquidade cresce cada vez mais. É um salmo que apresenta, que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que mesmo na nossa velhice estará nos sustentando para o louvor da glória dele. Nós estamos alegres por saber que o nosso Deus tem sustentado a nossa vida, tem direcionado a nossa história e tem permanecido conosco todos os nossos dias. Queridos, vamos então cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. E logo após nós vamos estar encerrando esse estudo da primeira carta de Pedro. Nós vamos estar encerrando esse estudo. Nós estamos na primeira carta de Pedro, capítulo 5. E a gente vai estar encerrando hoje esses estudos na primeira carta de Pedro. Bom, que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Já cantamos louvores ao nosso Deus, então abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 desta carta. Nós vamos estar lendo de forma pausada, de forma expositiva e consecutiva, como a gente tem feito nessa carta. Antes de mais nada, quando a gente pensa na primeira carta de Pedro, a gente deve pensar numa carta que nos exorta muitas coisas, como eu venho falando. E realmente ele encerra a carta no capítulo 4, verso 19. E agora, então, o capítulo 5, ele está fazendo as suas considerações finais, sua conclusão dessa carta. É importante a gente pensar também que, geralmente, as cartas do Novo Testamento, na sua maioria, todas, na verdade, são pregações que eram lidas, de modo geral, nas igrejas. Então chegava, por exemplo, a carta de Pedro, né? A gente falou que aqui as igrejas estavam dispersas no mundo, aí chegava-se a carta de Pedro àquela igreja que estava dispersa. Então o líder, o presbítero, naquela época, pegava a carta de Pedro e lia e expunha essa carta de forma como a gente tem feito. Ele ia explicando a carta ao povo, né? E é como a gente tem pensado, a gente tem feito. Outra realidade que a gente tem que pensar é que os textos bíblicos, eles não eram divididos eram divididos por parágrafos, lógico, que era uma carta, mas ele não tinha capítulo. Quando chegava na igreja, era um texto único, entendeu? Era um texto único, então é uma carta única, existe uma unidade na carta. E aqui, então, ele está concluindo esta carta, esse sermão, essa pregação, fazendo várias considerações a várias pessoas, e primeiro aos presbíteros, depois ele faz exortações. Quando ele está concluindo a carta, a primeira coisa que ele faz do verso 1 ao 4 é falar sobre os deveres dos presbíteros, da liderança de modo geral. Quando fala presbíteros aqui, não está falando só
com relação aos presbíteros, como a gente conhece na igreja hoje, mas o termo aqui presbíteros também está ligado com a liderança de modo geral no seio da igreja daquela época. E também uma orientação aos presbíteros dos nossos dias. Depois, do verso 5 a 9, ele faz exortações sobre submissão, sobre domínio próprio, sobre a resistência, do verso 5 a 9. E nos versos 10 e 11 ele está orando, ele faz uma oração escrita, né? Ele escreve a sua oração para aquelas pessoas. E do verso 12 a 14 ele fala do propósito e ele faz a sua despedida de modo geral. Então vamos lá, vamos estar lendo a palavra de Deus nessa hora. E eu vou ler por partes. Vou ler primeiro essa parte sobre os deveres dos presbíteros, a gente vai explicar ela e depois a gente vai seguindo sobre as outras partes também. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Meus irmãos, aqui então ele começa a falar com os presbíteros. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Quando a gente lê o primeiro verso aqui, rogo, pois, aos presbíteros que entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Primeiro o apóstolo Pedro, ele falando aos presbíteros, falando à liderança da igreja de modo geral, ele afirma que ele também é um líder da igreja. Ele também faz parte da liderança da igreja, ele está atento às questões da igreja e ele dá orientações do que fazer e como fazer com relação às questões da igreja, né? Ele fala o quê? Eu presbítero como eles, por isso ele se coloca como presbítero também, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E aqui é interessante que essa testemunha, quando a gente lê os comentários bíblicos, a gente vai perceber que essa testemunha aqui está ligada à questão de duas realidades. A primeira é que ele testemunhou de fato a Jesus Cristo presencialmente. É uma realidade que a gente precisa entender. O apóstolo Pedro aqui está falando assim: eu testemunha de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, ou seja, eu testemunhei o que Cristo passou. É isso que ele está dizendo aqui. E a segunda realidade é: eu testemunho ainda hoje o que Cristo passou, ou seja, ele fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui, o que ele está falando aos presbíteros é que, primeiramente, os presbíteros devem reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na vida deles e, de fato, devem entender que o apóstolo Pedro, a palavra de Deus, inspirada por Deus, indo ao encontro do apóstolo Pedro, é inspirada por Deus e que deve testemunhar desse evangelho a outras pessoas, certo? E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aqui o apóstolo Pedro está falando da ressurreição dos mortos, naquele glorioso dia que Jesus voltar, que irá restabelecer, restaurar a sua igreja, os mortos ressuscitarão, as pessoas que estiverem vivas serão transformadas. Ele está falando exatamente de que ele já está coparticipando dessa glória que será revelada. E aí no verso 2 ele começa a falar sobre a questão dos presbíteros,
qual é a função, o que os presbíteros devem fazer, como eles devem agir. E quando eu falo aqui presbíteros, lembre a liderança da igreja, de modo geral. E de modo mais íntimo, também é cada membro da igreja. Porque, de fato, se os presbíteros devem ser dessa forma, cada membro da igreja também deve ser dessa forma. Então, o que ele fala aqui? Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas por boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aqui ele está falando de ser servo. Ser servo, ele está apelando aqueles homens para que eles pastoreassem o rebanho que primeiramente não é dele, é de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho não é do pastor, o rebanho não é dos presbíteros, o rebanho é de Deus. O pastor, o sumo pastor da igreja é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os presbíteros são vocacionados para coparticipar do cuidado do rebanho de Cristo. Não é rebanho dele. É exatamente por isso que nós não podemos fazer isso, eu incluindo como presbítero também, nós não podemos fazer isso por constrangimento. Porque alguém mandou a gente fazer. Porque nós fomos vocacionados para isso. Já que eu sou vocacionado, então eu vou lá, fazer o quê? Não tem jeito? Não. Não é isso que está dizendo o texto. Mas espontaneamente, ou seja, querendo fazer. Porque a gente está cuidando do rebanho de Cristo. Imagine só. Da noiva do Cordeiro. Imagine só. É isso que nós precisamos tomar conhecimento e entender quando a gente fala com relação à liderança, quando a gente fala sobre presbíteros, diáconos, oficiais, lideranças de modo geral. Deve fazer isso espontaneamente, o cuidar do rebanho, pastorear o rebanho. E aí o apóstolo Pedro está falando mais o quê? Espontaneamente, como Deus quer. Ou seja, tem outra realidade. A primeira, o rebanho não é do pastor ou do presbítero, ou da liderança de modo geral. O rebanho é de Deus. Certo? Existe um dono desse rebanho. O rebanho é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus. E aí uma outra realidade, que a gente não pode fazer esse cuidado com constrangimento, mas com espontaneidade. Uma terceira realidade, a gente não faz isso conforme nós queremos. Como Deus quer, é o que o texto está dizendo. Ou seja, nós devemos pastorear o rebanho que não é nosso, é de Deus, não por constrangimento, mas com espontaneidade e não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. E aí ele vai falando outras coisas aqui no verso 3, na última parte do verso 2 e o verso 3 todo, ele está falando sobre a questão daqueles que usam o rebanho para ganância, usam o rebanho como dominadores e etc. E no final aqui ele fala sobre tornando-vos modelos do rebanho. É interessante que ele fala aqui sobre sorte da ganância. E a gente já falou sobre essa questão da ganância em outras épocas, mas é justamente a ganância, muitas vezes, do poder de ser líder. E aqui o texto vai seguir, nós não devemos fazer isso para que aumente o nosso ego ou algo do tipo, mas de boa vontade. Ou seja, o líder, ele é líder porque ele ama não a ele mesmo, mas ao rebanho de Cristo. Essa é a realidade. Ou deveria ser. E aí o texto vai seguir, verso 3. Nem como dominadores. Vocês já viram aquela questão do chefe líder? O chefe, ele dá a ordem e as pessoas vão
e executam a ordem do chefe. O líder, ele caminha junto, executando a ordem que não é dele, é de Deus. Ou seja, como Deus quer. Então o líder, ele vai puxando as pessoas a obedecerem à vontade do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Essa é a liderança cristã. E o texto vai seguindo. Nem como dominadores, verso 3, do que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, ser modelo do rebanho é ser submisso à vontade de Cristo, é obedecer à vontade de Cristo, é entender a vontade de Cristo, executar a vontade de Cristo, ter uma vida santa diante de Deus, ter uma família estruturada diante de Deus, ter relacionamentos saudáveis diante de Deus e dos homens, tornando-vos modelo do rebanho. Verso 4, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui ele está falando do nosso galardão. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que Deus mesmo confiou o seu rebanho, cuidou das suas ovelhas, ele receberá essa coroa imarcessível da glória de Deus. Mas a palavra de Deus, em outros textos, também vai dizer que aquele que maltratar o seu rebanho, ou aquele que não cuidar do rebanho, será cobrado por isso. É por isso que a liderança cristã é algo muito sério, queridos. Nós precisamos ter atenção nessa realidade. E aí a gente chega na segunda parte aqui. Primeiro ele fala sobre os deveres dos presbíteros, e aqui quais são os deveres dos presbíteros então? Pastorear o rebanho. Esse rebanho é do presbítero? Não, esse rebanho é de Deus. Quem há entre vós. Nós devemos fazer isso como? De forma constrangida, obrigados a fazer? Não, mas com espontaneidade. Nós devemos executar o pastoreio desse rebanho. E como nós vamos fazer isso? Conforme a nossa própria vontade? Não, conforme a vontade de Deus. Como Deus quer. E nós não vamos fazer isso para benefício próprio, para nossa própria ganância, mas faremos isso de boa vontade para agradar a Deus. Nem como dominadores, porque não é nosso, pertence a Deus. Nos que foram confiados, ou seja, Deus nos confiou o rebanho que pertence a Ele. Olha a responsabilidade de ser um líder. Essa é a responsabilidade. Foi-nos confiado um rebanho que não nos pertence, mas pertence a Cristo. Outra forma, como que os deveres do presbítero, nós devemos fazer isso tudo e ser modelo para o rebanho. Se a gente fizer tudo isso, o Supremo Pastor, quando se manifestar na sua segunda vinda, nós receberemos a coroa inacessível da glória de Cristo. Segunda realidade aqui que a gente vê, do verso 5 ao verso 9, são exortações. São exortações com relação à submissão, ao domínio próprio e à resistência. Vamos dar uma olhada aqui nos versos de 5 a 9. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Até aqui. E, queridos, aqui ele começa a falar sobre várias realidades com relação a muitas coisas. Verso 5, ele vai falar diretamente aos jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele está falando aqui de submissão. E, querido, a gente precisa pensar nessa realidade, porque é interessante. Primeiro ele fala aos presbíteros, e depois ele fala aos jovens. Eles falam sobre as pessoas mais experientes, os líderes, e depois eles falam para as pessoas menos experientes, os jovens. E o que eles falam para os jovens? Sede submissos aos que são mais velhos. A ideia aqui é ser submisso aos mais experientes na vida, na caminhada cristã. E ele vai seguindo, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. O que é a soberba? A soberba é achar que está certo, sempre. A soberba é a questão de saber e achar que está no caminho correto e não atentar às questões que são visíveis nesse mundo. Por que ele fala aqui primeiro para que os jovens sejam submissos aos mais velhos? Porque os mais velhos já viveram muitas coisas na vida. Por isso. E os jovens devem entender essa realidade. O apóstolo Pedro falando, não sou eu, o apóstolo Pedro que está dizendo, a palavra de Deus, que os jovens devem ser submissos aos mais velhos. Certo? Justamente porque se eles acharem que são bons o suficiente para viver a vida da maneira deles, eles estarão sendo soberbos. E o que acontece com os soberbos? Deus resiste aos soberbos. É por isso que muitas vezes a gente pensa na nossa vida e fala assim, está dando tudo errado na minha vida. Porque às vezes nós não olhamos a realidade dos erros e acertos dos mais velhos. É exatamente isso. E aí a gente acha que está vivendo a nossa vida da melhor forma possível. A questão de ser mais velho aqui é a questão da experiência. Você pode ser novo e ter a experiência da vida. Mas você pode ser idoso e não ter nenhuma experiência sobre a vida. E aí, o que ele está falando aqui da soberba e da humildade é que as pessoas devem se submeter umas às outras em humildade. A ideia é dizer o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que se acha melhor do que alguém é soberbo, e esse Deus resiste. E de repente pode estar passando na sua cabeça o seguinte: fulano de tal é desse jeito aí. Não, a palavra é para você que está escutando, não é para fulano de tal. Você que está participando, não é para outra pessoa. A questão aqui é colocar na sua mente, jovem, adolescente ou a pessoa que está vendo, que
Deus resiste ao soberbo. Será que nós estamos sendo soberbos? Porque aqui ele está falando, contudo aos humildes, ele concede sua graça. O verso 6 vai falar, vai reiterar essa realidade, vai dizer o quê? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como eu falei outros dias, humilhai-vos, a humilhação, a humildade não está ligada com a questão de ser bobo ou não. A humildade, esse humilhai-vos aqui, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, é o que? Estar debaixo da poderosa mão de Deus e da sua poderosa vontade. E olha, se nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, meus irmãos, o que vai acontecer conosco? Essa poderosa mão de Deus está nos guardando. Mas pense nisso, nessa realidade. Agora, se nós queremos estar acima das mãos de Deus, sendo soberbos, não respeitando os mais velhos, vivendo uma vida conforme nós queremos viver ou achamos que podemos viver, nós estaremos distantes da mão de Deus. E quem nos protegerá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Exatamente isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Uma vez que nós nos humilhamos debaixo, sob a poderosa mão de Deus, sob a sua maravilhosa vontade, o que vai acontecer? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que tempo oportuno é esse? Pode não ser nessa vida, nessa época. Mas certamente nós seremos exaltados, sim, mas com o corpo glorificado, transformado na segunda vinda de Jesus Cristo. Verso 7 vai dizer, uma vez que nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus e, portanto, seremos exaltados, nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de cada um de nós, queridos. É isso que esse texto está dizendo. A partir do momento que nós nos humilhamos diante da graça de Deus, diante dessa mão poderosa de Deus, Ele cuida de cada um de nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós queremos nos exaltar aqui na terra, nós não queremos nos humilhar diante da mão de ninguém, quiçá de Deus. Nós queremos viver conforme a nossa própria vontade, porque afinal de contas nós somos livres e nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Saiba que você não vai contar com o cuidado dessa mão poderosa te guiando, te conduzindo e fortalecendo a sua vida. E o teu caminho, você que pensa dessa forma, o teu caminho não é no último dia a exaltação, mas é exatamente por isso que ele vai falar no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você que talvez esteja pensando que, vou me humilhar. Que história é essa de humilhação? Cuidado. Cuidado. Sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo é o nosso adversário. Ele não é adversário de Deus não, porque ele não tem poder o suficiente para isso. Mas ele é seu adversário, ele é meu adversário. E ele quer, sim, devorar. Então, te garanto que é muito melhor
se submeter e se humilhar à boa mão de Deus do que cair na mão do diabo. Essa é a questão aqui do apóstolo Pedro. Se você não se humilhar diante da mão de Deus, você estará diretamente na mão do diabo. E o que ele quer não é abençoar, ele quer devorar. Verso 9 vai seguir, vai dizer outra realidade: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que ele está dizendo aqui? Olha, sejam perseverantes. Sejam perseverantes. Tenham resistência. Tenham firmeza na fé. Porque, olha, vocês estão passando sofrimentos? Estão, mas o mundo, o cristianismo no mundo inteiro está passando por isso. Não é só você. Nós temos que parar de pensar nessa questão de que, céu, ó vida, como o leão da montanha num desenho muito antigo, lá atrás. De que as coisas só acontecem com a gente. Não. O texto é claro, olha, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, esses sofrimentos, isso tudo está se cumprindo. Você não está falando isso naquela época, que está hoje, com as perseguições que estão acontecendo, muitas vezes de forma velada, muitas vezes de forma oculta, muitas vezes influências de mídias e etc. na nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos isso tudo, não resistimos na fé do Senhor. É exatamente por isso que no verso 10 e 11, essa oração que ele faz justamente para que nós percebamos isso. Verso 10 e 11 vai dizer o quê? Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele ora, ele está falando assim, olha, vocês devem, do verso 5 ao verso 9, vocês, são exortações, né? Vocês devem ser submissos, jovens, sejam submissos aos mais velhos, respeitem, escutem, obedeçam os mais velhos, e não sejam soberbos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6, nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque uma vez que nós nos humilhamos, Ele vai nos exaltar. Porque se nós não nos humilhamos e não depositamos nele toda a nossa ansiedade, tudo isso, Ele não está cuidando de nós se nós não fizermos isso. E nós estaremos diretamente na mão do inimigo das nossas almas, o diabo. E aí ele vai falar assim, olha, verso 9, nós devemos resistir firmes na fé. Porque essas tentações, essas provações que nós estamos passando, não somente nós estamos passando, mas o mundo todo passa, todos os cristãos passam. E aí ele vai orar. O apóstolo Pedro ora no verso 10 e 11, falando que, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Meus irmãos, nós fomos chamados por Cristo. E aí ele vai dizer aqui, depois de ter sofrido por um pouco, ele fala que, nossa, mas o apóstolo Pedro está falando sofrido por um pouco, ele não sabe o que eu estou passando. Meus irmãos, o sofrimento do cristão é ínfimo perto do sofrimento de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. O sofrimento que o cristão passa na face da terra hoje é muito pouco
perto do sofrimento que o próprio apóstolo Pedro passou. E muitos outros homens. Se você acha que sofre muito, você precisa estudar e ler a história desses homens. Você precisa estudar e ler o que Cristo passou na cruz. O sofrimento é muito pouco. Eu não estou dizendo que o sofrimento é irrelevante, não é isso. O que eu estou dizendo é que o sofrimento do cristão hoje é muito pouco perto do que Jesus Cristo passou durante a sua chegada aqui na terra, durante a sua vida, durante a sua morte. Muito pouco. E aí ele está falando o seguinte, sua eternidade de glória, depois de ter sofrido por um pouco, nós estamos sofrendo por um pouco, olha só o que vai acontecer. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, moldar, né? Nos moldar, nos firmar. Se nós estivermos vacilantes, Ele mesmo nos firmará, fortificar e fundamentar. E a Ele é Jesus Cristo aqui, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é muito belo esse texto. E como eu já falei, eu estou muito encantado com a primeira carta de Pedro. Porque ele, de fato, é uma carta muito prática à vida cristã. Uma carta que nós deveríamos ter de cabeceira e ler todos os dias, para ver se entra na nossa mente que nós devemos ser sal e luz desse mundo, que nós devemos ser viver uma vida baseada na santidade e na santificação. E aí do verso 12 a 14, ele está terminando a sua carta. Ele está falando por meio de quem que ele está enviando a carta. Ele vai falando sobre o que acontece e está despedindo dos irmãos. Verso 12 a 14 diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de modo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Verso 13: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Verso 14: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui, ele fala sobre o testemunho desse homem, Silvano. Não se fala muito desse homem, não se fala. O texto aqui vai apresentar ele como um fiel irmão, como também o próprio apóstolo Pedro considera. E ele fala que essa carta, com os seus 5 capítulos, é um resumo, uma exortação da genuína graça de Cristo. E ele vai dizer aqui: nela estai firmes. É uma ordem. Nós devemos estar firmes na graça de Cristo. Ele vai falar de uma Babilônia, que aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, para que igualmente, como igualmente meu filho Marcos. O apóstolo Pedro está falando de um lugar que não era bom, mas num lugar que era Babilônia, um lugar cheio de pecado, cheio de tudo isso, mas também tem pessoa eleita. Ele estava lá, Marcos estava lá. Saúda aquelas igrejas todas. E o verso 14 ele termina: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Meus irmãos, ósculo é um beijo no rosto, né? Existe ósculo de outra forma. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é: olha, nós devemos saudar uns aos outros.
A nossa cultura não é a cultura de dar um ósculo santo, né? Mas nós devemos amar uns aos outros. E aí ele dá a sua bênção final. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Meus irmãos, que essa paz que o apóstolo Pedro aqui está dizendo, desejar exatamente isso. Que a paz do Senhor seja derramada sobre todos que estão em Cristo. Todos que se achais em Cristo. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Que você possa refletir em tudo isso que foi falado nessa carta. Todo esse estudo bíblico consecutivo na primeira carta de Pedro. Semana que vem nós vamos iniciar um outro estudo bíblico, outra dinâmica. Estamos analisando direitinho como e o que vai acontecer. Mas que em nome de Jesus você possa, agora, durante essa semana, até o final da semana, pegar essa carta de novo, fazer um panorama dela, uma leitura. Eu acho que, com toda certeza, se bobear, dá para ler essa carta todos os dias, até o final de semana, até quarta-feira que vem. Para que você possa pensar, refletir, possa ver quais são as atitudes da sua vida. Será que você está se humilhando diante da poderosa mão de Deus? Porque se humilhar diante da poderosa mão de Deus talvez seja difícil para o ser humano. Porque isso aqui quer dizer que nós estamos abdicando do controle da nossa vida. Talvez esse seja o maior problema. Mas uma vez que nós nos abdicamos do controle da nossa vida, estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Em tempo oportuno, nós seremos exaltados por Cristo, por Ele. Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, de nós. Ele pede sobriedade ao apóstolo Pedro aqui. Sede sóbrios e vigilantes, porque nós temos um adversário, queridos. Muitos hoje em dia pensam que o diabo não existe. Ele é adversário aonde? Ele é o nosso adversário. E se nós não estamos humilhados diante da poderosa mão de Deus, meus irmãos, nós estamos diretamente nas mãos do diabo. E o diabo, ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esteja submisso, se humilhe diante da mão poderosa do nosso Deus. E Ele mesmo o livrará das mãos do diabo. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, ao ler a Tua palavra, Senhor, nós observamos que de fato nós devemos abaixar a nossa cabeça, Pai, para estar debaixo das Tuas santas e gloriosas mãos, Pai. Pai eterno, o que seria de nós se o Senhor não conduzisse a nossa vida? Nós estaríamos errantes nesse mundo. Nós estaríamos, Senhor, completamente perdidos e andando conforme o nosso curso de vida, nas mãos do inimigo das nossas almas, sendo devorados por ele. Mas aprove ao Senhor, ó Pai,
nos dá o privilégio de escutar a Tua voz e de, escutando a Sua voz, nos humilhar, inclinar a cabeça ao Senhor e dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é aquele que nos livra da mão do diabo e cuida de nós. Nós somos gratos, Senhor. E Pai eterno, se de repente alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não teve a oportunidade de se humilhar diante da Tua poderosa mão, toca com Teu Santo Espírito, Pai, para que ele possa se submeter à Tua gloriosa vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas, que ela frutifique, que ela cresça, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós temos um encontro marcado no domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos estudando uma revista muito interessante, essa revista aqui, Ídolos do Coração. Nós já estudamos sobre o coração corrompido, nós já estudamos sobre os ídolos do coração propriamente dito, nós já falamos no domingo passado sobre o egocentrismo e nesse próximo domingo nós vamos estar estudando sobre o narcisismo. Eu vou estar dando essa aula, é uma aula bem complexa, mas que Deus esteja nos iluminando a mente. Então, 9 horas da manhã, no próximo domingo, nós vamos estar estudando a revista Ídolos do Coração. E a temática vai ser narcisismo, que você que está curioso para saber o que é ou o que poderia ser isso, participe juntamente conosco, no próximo domingo às 9 horas da manhã. E no domingo à noite nós estamos estudando uma temática muito bela, Simplesmente Jesus. A gente está estudando no Evangelho de João sobre os eu sou que Jesus Cristo disse. Eu sou, que Jesus Cristo sempre afirmou. Nós vamos estar estudando sobre cada um deles, nessa temática que fala sobre simplesmente Jesus. Eu sou o bom pastor. É o próximo tema do próximo domingo. Deus esteja abençoando também a sua vida. Nós temos um encontro marcado, então, todas as quartas-feiras, 19h30, domingo, 9 horas da manhã, e no domingo à noite, às 19 horas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até domingo, às 9 horas da manhã. Forte abraço, queridos. Deus abençoe.